Devocional Biblionauta, 17 de abril. Leitura diária 2 Reis, do 11 ao 13. Tema da devocional: servos de Deus, mesmo os mais fiéis, adoecem e morrem. O resumo de 2 Reis, do 11 ao 13 é o seguinte: o capítulo 11 relata Joás sendo ungido, rei e escapando da perversa Atalia. O capítulo 12 registra Joás reinando e mandando reparar o templo, e no fim narra a morte de Joás, rei de Judá. O capítulo 13 narra o reinado de Jeoacás, rei de Israel, e o reinado de Joás, rei de Israel. Relata também Eliseu adoecendo e sua morte. Nessa devocional nós destacamos que o servo de Deus, mesmo os mais fiéis, adoecem e morrem. Em 2 Reis 13, do 14 ao 25, tem um breve registro do final da vida do profeta Eliseu. Eliseu teve uma doença que o levou à morte. Era um homem de Deus, um dos mais dedicados da Escritura, e ainda assim adoeceu e morreu. O texto bíblico diz: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Está em 2 Reis 13, 14a e 2 Reis 13, 20, parte A. Em tempos de pregações e teologias negando o sofrimento e a dureza da vida, esse texto é instrutivo. Tem-se ouvido muito alguns pregadores e ditos homens e mulheres de Deus ensinando que quem adoece, sofre, padece, passa por isso, por estar em pecado, e assim estaria sofrendo uma punição de Deus. Estes indivíduos insistem em dizer que é a lei da semeadura. E assim, quando olham seus irmãos passando por dificuldades de saúde, financeira e de outra natureza, julgam dizendo que isso está acontecendo como castigo de Deus por punição ao pecado. Há quem vá até o extremo de dizer que são demônios que estão causando isso na vida dessa pessoa porque ela abandonou ao Senhor. Sabemos que o Senhor é juiz e executa sua justiça e sua vingança. Porém, devemos tomar cuidado com essa generalização, pois na Bíblia temos inúmeros testemunhos de pessoas que adoeceram não por causa de pecado, mas por propósito de Deus. Alguns eram, inclusive, muito fiéis ao Senhor. Podemos listar aqui o próprio Eliseu no texto, que era dedicado, mas ainda assim adoeceu e morreu. Além dele, outros exemplos são Jacó, que no final da vida estava cego, Jó, que perdeu tudo, adoeceu, e uma doença que quase leva à morte, por permissão de Deus ele não morre, mas ficou terrivelmente doente, Paulo, que passou por problema de visão, Timóteo, que tinha problema estomacal. Então são alguns que nós podemos listar aqui. Esses tiveram problemas de saúde que vai desde visão, problemas estomacais, no caso de Jó, como a gente já falou, ficou só pele e osso. Deus permitiu que eles passassem por isso, sem contudo fosse por causa do pecado. O Evangelho de João nos conta a história de um cego de nascença. Na cabeça dos discípulos e do senso comum do povo, aquilo era culpa do pecado de alguém. Está registrado em João 9, 2 ao 3 o seguinte: seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Assim, Jesus nos dá a resposta. De maneira que não entendemos, Deus permite que seus servos passem por lutas, às vezes até por duras enfermidades, para que o Senhor cumpra o seu propósito, o seu bom propósito. Eliseu foi um servo fiel, porém aprove ao Senhor permitir que ele viesse a adoecer e morrer dessa enfermidade, sem contudo ser por conta de pecado. Curiosamente, mesmo após sua morte, um homem que fora jogado à sepultura de Eliseu ressuscitou, indicando a santidade daquele profeta, mesmo depois de morto. Isso está registrado em 2 Reis 13 e o verso 21. Assim, irmãos, tomemos cuidado de orar ao Senhor dizendo que nós não aceitamos enfermidade, dificuldades, lutas. Orar determinando só coisas boas e ficar julgando tudo como consequência do pecado. Tal procedimento deve ser evitado. Ao contrário, devemos entender que, algumas vezes, a vontade e o propósito de Deus em nossas vidas se passam por coisas difíceis e dolorosas para nós. Mas, contando que Ele cumpra o seu bom propósito em nós, se necessário, nos sacrificaremos e até morreremos, pois nossa vida pertence a Ele e está nas mãos dele. Porque dele e por Ele, para Ele seja todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente. Amém. Que o Senhor abençoe a tua vida.